Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Mais um episódio no qual eu trago um resumo da história das escolas de samba do Rio de Janeiro. E neste vídeo eu irei trazer os principais acontecimentos que ocorreram do período que vai de 2010 até o ano de 2013. E como sempre faço, vou fazer aquela geral inicialmente e depois o ano a ano. Bom, sem dúvidas alguma, o que marcou esse período foi o desfile da Unidos da Tijuca do Carnaval de 2010. E quando o desfile marca, acontece dele servir como referência para os próximos anos para as outras escolas. E a principal referência que serviu de inspiração para as outras agremiações, para o carnaval a seguir, foi a comissão de frente da troca de roupas da Unidos da Tijuca, pois as escolas começaram a pegar alguns elementos e colocar sempre ou constantemente nas suas apresentações. A principal referência que as escolas pegaram foi a questão do tripé. O tripé, que na comissão de frente da Unidos da Tijuca, ela serviu para fazer ali justamente a troca de componentes, foi a principal herança deixada por esse carnaval da Escola do Borel, e que hoje virou praticamente um elemento obrigatório. Todas as comissões de frente vêm com o seu tripé, para colocar um cenário, para auxiliar na apresentação, para servir, para fazer a troca de componentes, etc, etc e etc. Sem dúvidas alguma, é um elemento que enriqueceu as apresentações. Por outro lado, as escolas demoraram a encontrar o bom senso no tamanho e também na estética desses tripés. Eu estou mostrando a vocês uma imagem da comissão de frente da Tijuca 2013. A gente percebe que esse tripé aí é muito feio, é um trambolho que matou a parte estética da frente da escola. E isso ocorreu muito no início dos anos 2010. Até hoje ainda ocorre, com menos frequência, mas ocorre. E aí fica aquele debate sobre o uso dos tripés. Será que são realmente sempre necessários? Eu acho que não. Acho que em alguns casos eles são dispensáveis. Mas sem dúvida alguma, quando bem usados, eles contribuem em muito para enriquecer o espetáculo. Outra herança deixada por essa comissão de frente da Tijuca 2010 foi a questão de que as escolas começaram a investir em sempre ter algum efeito, algum impacto, normalmente envolvendo algum truque de mágica e ilusionismo para impactar o público e, obviamente, os jurados. Muitos deles dão certo e muitos deles também dão errado. A Grava Samba, a gravadora da Liesa, no qual são gravados os sambas enredos do carnaval, ela mudou a forma de gravar os álbuns das escolas de samba, que estava de uma forma muito fria desde 2004. E a partir de 2010, ela passou a ser uma gravação ao vivo, com o coro sendo da comunidade das escolas de samba, o que deu, de certo modo, mais emoção. Porém, durante esse período inicial desse estilo de gravação, os resultados, a meu ver, não ficaram muito legais. Os coros ficaram muito altos e acabaram que as gravações ficaram meio poluídas. De qualquer forma, essas gravações ficaram bem melhores do que antes, que realmente o CD estava muito frio, muito sem sal. E pelo menos ganhar assim um pouco mais de aspecto de emoção. E Paulo Barros continuava reinando no carnaval carioca, só que, diferentemente do período anterior, ele conquistou títulos. Durante esse período de 2010 a 2013, ele conquistou 2 títulos. Em 2010 com o É Segredo e em 2012 com uma homenagem a Luiz Gonzaga. Fora que em 2014 conquistou mais um título em homenagem a Ayrton Senna. Fora o vice-campeonato de 2011 e assim vai, tá, gente? E Paulo Barros se consagrou de vez como o principal nome do carnaval carioca
chegando a ter status inclusive de celebridade durante esse período. Agora falando um pouquinho da questão de regulamento. Houveram algumas mudanças que se dão até os dias atuais. Em 2010 e em 2011, a nota mínima que os jurados poderiam dar para as escolas era 8. As notas iam de 8 até 10. E, a partir de 2012, a menor nota passou a ser 9, coisa que se dá até os dias de hoje, indo de 01 a 01, ou seja, indo de décimo a décimo essas notas. Outra mudança que ocorreu foi quanto à questão de descartes. Até o Carnaval de 2011, a maior e a menor nota dos jurados eram descartadas, e nos carnavais de 2012 e 2013, apenas a menor nota era desconsiderada. Outra alteração que se deu durante esse período e que se dá até os dias atuais foi quanto à questão da penalidade de pontos para as escolas que excediam o tempo limite ou que passavam aquém do tempo mínimo de desfile, sendo que nesse período o tempo mínimo era de 65 minutos e o tempo máximo de 82 minutos. Até o Carnaval de 2012, a penalidade era de 0,2 ponto para cada tempo excedido ou cada minuto aquém, a cada minuto excedido ou cada minuto aquém. E a partir desse Carnaval de 2012, a penalidade passou a ser de 0,1 ponto para cada minuto excedido ou por cada minuto que a escola passasse aquém do tempo. E mais uma mudança que ocorreu no Carnaval de 2012 na questão do julgamento e que se dá até os dias atuais. 5 quesitos passaram a ser julgados em 2 subquesitos, e foram os quesitos samba-enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e enredo. Samba-enredo passou a ter os quesitos melodia e letra. Os quesitos alegorias e adereços, fantasias e enredo passaram a ser divididos em concepção e realização. E o quesito comissão de frente passou a ter os subquesitos concepção / indumentária e apresentação / realização. E cada subquesito ia no mínimo de 4,5 até no máximo 5, podendo totalizar aí o mínimo de 9 até o máximo de 10 pontos. E mais uma novidade que surgiu nesse Carnaval de 2012, nesse ano de 2012, que foi a ampliação do sambódromo. O sambódromo carioca ganhou 12.500 novos lugares. Foi derrubado aquele prédio da Brahma, aquele antigo prédio da Brahma, que dava espaço aos seus camarotes, e surgem 4 novos setores de arquibancadas especiais. Os setores 2, 4, 6 e 8, com melhores acessos ao público. Eu já falei sobre a história dessa reforma aqui nesse vídeo. Aliás, eu contei sobre a história do sambódromo carioca, desde o seu surgimento, desde as ideias que surgiram para a sua construção lá nos anos 80, até essa reforma que ocorreu no ano de 2011/2012. E para fechar essa geral, o número médio de componentes que desfilavam nessa época era em torno de 3.500 a 4.000 pessoas por escola. Carnaval de 2010. A União da Ilha do Governador retorna ao grupo especial depois de 8 anos. E a escola quebrou uma escrita de que toda agremiação que abre o desfile acaba sendo rebaixada. A escola insulana ficou em penúltimo lugar, posição suficiente para se manter no grupo especial. E a agremiação que caiu foi a Unidos do Viradouro, que surpreendentemente fez um pobre desfile sobre o México. A escola de Niterói permaneceu no grupo especial por 19 anos, fazendo grandes desfiles durante esse período. As citações aos patrocinadores nos sambas enredos continuavam no grupo especial. Agora ocorreu no ano de 2010, em 2 oportunidades, na Portela e no Acadêmicos do Grande Rio. Na Portela, que tinha como enredo a tecnologia, a informática,
Escola de Madureira veio com um verso que dizia positivo para a nação, numa referência à empresa que patrocinava o desfile, a Positivo. O Acadêmicos do Grande Rio foi mais além, veio falando do próprio patrocinador. Ela veio falando do camarote número 1, camarote da Brahma. E o samba, inclusive, tinha até o verso que dizia no camarote número 1, que agradou em nada a Rede Globo, que teve que dar um jeitinho para que esse verso não fosse ao ar. E toda vez que ele era repetido, a emissora colocava no mudo. Ela tirava o áudio e ficava uma situação bem estranha, bem inusitada. E isso, gente, fora outras circunstâncias, só mostra o quanto as escolas estavam reféns dos patrocínios durante esse período. A Unidos de Vila Isabel vinha como uma homenagem ao compositor Noel Rosa. Além disso, ela tinha um samba composto por Martinho da Vila. E no pré-carnaval era a escola mais badalada, era a escola tida como a grande favorita para conquistar o carnaval de 2010, ou uma das grandes favoritas para conquistar esse carnaval. Só que no dia do desfile, inacreditavelmente, um problema no som por 23 minutos vaporizou qualquer chance da escola de conquistar o título. Até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu naqueles 23 minutos. Além do fantástico desfile da Unidos da Tijuca, alguns momentos marcaram esse carnaval de 2010. Entre eles, eu destaco aqui a apresentação da bateria da Imperatriz Leopoldinense, comandada pelo mestre Marconi, a bateria da Mangueira ter vindo cercada de grades, numa representação do período da ditadura militar, e o desfile da Grande Rio, que relembrou grandes momentos que passaram na Marquês de Sapucaí. E a grande campeã desse carnaval foi a Unidos da Tijuca, quebrando um tabu de 74 anos. A Escola do Borel teve um enredo É Segredo, contando sobre grandes mistérios da humanidade. Tema do carnavalesco Paulo Barros. Um desfile antológico, um desfile que entrou para a história do carnaval, que tem diversos momentos marcantes, como o incêndio no carro Abre-Alas, representando o incêndio na Biblioteca de Alexandria, a alegoria, que era composta por plantas de verdade, representando os jardins suspensos da Babilônia, teve a bateria vindo de Mafiosa, etc, etc e etc. Mas, sem dúvidas alguma, o grande momento, o grande ápice desse desfile antológico foi a apresentação da comissão de frente, que ficou conhecida como a comissão de frente da troca de roupas. A comissão de frente que utilizou o recurso de ilusionismo e entrou para a história. Sem dúvidas, um dos grandes momentos do carnaval carioca e que fez a escola quebrar mais um tabu. Ser campeã desfilando cedo. Ser campeã sendo a terceira de domingo. Carnaval de 2011. Ano que acabou sendo marcado pelo incêndio na cidade do samba. Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade do samba 27 dias antes dos desfiles. Acabou que 4 barracões foram atingidos. Um era da Liesa e os outros 3 das escolas Portela, União da Ilha e Acadêmicos do Grande Rio. A Portela perdeu 2.500 fantasias, a União da Ilha perdeu uma alegoria e 900 fantasias, e a Grande Rio, a mais atingida, perdeu todo o seu trabalho de barracão, ou seja, perdeu todas as fantasias e todas as alegorias. No mesmo dia, a Liesa decidiu que ninguém seria rebaixada e inverteu o dia de Mocidade e Portela para equilibrar mais as forças nos dias de desfiles, pois afinal de contas, Ilha, Grande Rio e Portela iriam desfilar na segunda-feira de carnaval. E para não ficar 3 escolas atingidas pelo incêndio no mesmo dia, acabou havendo essa troca. Além disso, ficou decidido que as 3 agremiações não seriam julgadas neste carnaval. E quanto aos desfiles, a Grande Rio ainda pegou uma baita chuva que caiu apenas no seu desfile.
Ou seja, não bastasse a situação do incêndio, ainda enfrentou um grande temporal durante a sua passagem na Marquês de Sapucaí. Já a Portela fez uma apresentação apenas burocrática. Há quem diga que mesmo se não tivesse sido atingida pelo incêndio, não faria algo muito diferente do que foi mostrado na avenida. Já a União da Ilha surpreendeu todo mundo. Há quem acredite que se a ilha estivesse na disputa, ela talvez pudesse ser a grande campeã do Carnaval de 2011. A Tricolor Insulana fez uma apresentação belíssima, um lindo desfile sobre Charles Darwin. Uma apresentação que, mesmo não sendo julgada, acabou marcando o Carnaval. A Estação 1ª de Mangueira teve uma paradona de sua bateria por 20 segundos. Ideia do então presidente Ivo Meirelles, que acabou marcando seu período de administração à frente da escola por decisões um tanto polêmicas. Algumas deram certo, outras nem tanto. O Acadêmicos do Salgueiro era um dos grandes favoritos para conquistar o Carnaval de 2011. A escola tinha como tema o Rio no cinema, um tema patrocinado. Tinha como carnavalesco Renato Lage, em grande forma, um dos melhores sambas do Carnaval de 2011, e tinha um belíssimo barracão. A escola entrou na avenida de forma rica e imponente. Porém, a agremiação teve sérios problemas com suas alegorias, de mover suas alegorias na avenida, e acabou excedendo em 10 minutos o tempo de desfile. Há quem diga que a escola foi boicotada. Entre os momentos marcantes que marcaram esse Carnaval de 2011, eu destaco aqui alguns. Entre eles, o Fantasminha Pruft, que sobrevoou a Marquês de Sapucaí, pendurado em um balão, no fim do desfile da Porra da Pedra, o fato de todas as alas da Vila Isabel virem de peruca, no enredo sobre o cabelo, e o desfile hollywoodiano de Paulo Barros, que causou um grande impacto na avenida. As arquibancadas vibraram demais com o desfile americanizado de Paulo Barros, que tinha como tema o medo no cinema. E aí dividiu muito as opiniões das pessoas. Para alguns era 8, para outros era 80. Os críticos reclamam que foi um desfile muito hollywoodiano e também não carnavalizado. Praticamente as imagens do cinema norte-americano foram jogadas ali na Marquês de Sapucaí. Já aqueles que exaltam esse desfile acharam um grande espetáculo, acharam que foi um desfile bem ousado. Independentemente da visão de cada um, é fato que ele marcou o Carnaval desse ano. E a grande campeã do Carnaval foi a Beija-Flor de Nilópolis, que trouxe uma homenagem a Roberto Carlos, que inclusive foi uma das grandes imagens desse Carnaval, a passagem do rei Roberto Carlos pela Marquês de Sapucaí. Foi um belo desfile, foi um desfile emocionante, mas o resultado final acabou gerando muitas críticas, especialmente pelo exagero de 10 que a agremiação de Nilópolis recebeu. E a Beija-Flor trouxe uma novidade nesse Carnaval, que hoje em dia aparece de vez em quando, que foi a interação entre a comissão de frente e o casal de mestre-sala e porta-bandeira. Carnaval de 2012. 2 agremiações seriam rebaixadas este ano. Afinal de contas, no ano anterior não houve rebaixamento. Uma delas foi a Renascer de Jacarepaguá, que veio com uma homenagem a Romero Brito, mas a agremiação acabou ficando em último lugar em um desfile bem frágil. A outra agremiação rebaixada foi a Unidos do Porto da Pedra, que veio com um tema sobre o iogurte, tema que causou muita polêmica no pré-carnaval e que até hoje é lembrado. Os críticos utilizam esse desfile como referência para provar de que nem tudo dá para ser carnavalizado. Já fazia algum tempo que não tinha um samba enredo que realmente mexesse com o sambista no pré-carnaval. Só que neste ano de 2012, 2 obras acabaram fazendo um grande sucesso nas vésperas do carnaval deste ano, que foram os sambas da Portela e da Unidos de Vila Isabel. A Escola de Madureira veio com um tema sobre as festas baianas,
e a escola de Vila Isabel veio com um tema sobre Angola. E isso deu um certo alento aos sambistas que estavam muito preocupados com os rumos do samba enredo. Até hoje está, mas naquele momento realmente a coisa estava bem complicada. Foi um período assim que realmente o samba enredo ele não apenas perdeu o seu protagonismo, mas a qualidade das obras ela ficou bem aquém do que havia sido apresentado no final dos anos 90 e do início dos anos 2000. Sendo que o último samba enredo que fez sucesso mesmo entre os sambistas no pré-carnaval tinha sido Áfricas, da Beija-Flor, em 2007. Entre os momentos mais marcantes desse carnaval de 2012, sem dúvidas alguma, o que mais guardo na minha memória foi a paradona da Mangueira em uma ideia, uma invencionice do seu presidente Ivo Meirelles. Uma paradona de uma passada do samba enredo, no qual a escola praticamente parava, a bateria parava e havia espaço para a passagem do casal de mestre-sala e porta-bandeira evoluir, indo até a apresentação para os jurados. Além disso, logo atrás vinha um pequeno tripé, que carregava sambistas como Alcione, Dudu Nobre e o Fogo de Quintal. Todos eles cantando o samba da escola, passando no meio da bateria, levando todo mundo ao delírio, as arquibancadas ao delírio, todo mundo impactado com aquilo. Porém, entretanto, contudo, em termos de julgamento, a coisa foi bem caótica, porque não houve ensaio, realmente foi uma situação para causar surpresa. E, evidentemente, houve confusão no meio disso, porque algumas pessoas não sabiam que ia ter aquela apresentação, então houve brigas nas primeiras apresentações em que se deu essa ideia. E, além disso, houve a questão do atravessamento do samba, coisa que não ocorria no Carnaval Carioca desde o início dos anos 80, porque não havia um sistema de som na Marquês de Sapucaí naquele momento. Então, as alas meio que se perderam no canto da escola. Então, em termos de julgamento, foi uma situação caótica e a Mangueira ficou fora das campeãs. Agora, em termos de espetáculo, em termos de emoção, eu achei sensacional. Outro momento muito marcante desse carnaval foi a passagem da Unidos de Vila Isabel, que tinha como tema Angola, tema da carnavalesca Rosa Magalhães. A Vila Isabel fez um desfile antológico, emocionante sobre o país africano, embalado por um grande samba enredo. A escola saiu consagrada da avenida e, para muitos, ela foi a verdadeira campeã. Porém, a grande vencedora nesse ano foi a Unidos da Tijuca, que veio com uma homenagem a Luiz Gonzaga, ao centenário do Rei do Baião. Em um desfile leve e criativo, Paulo Barros conquistou o seu segundo título e a Escola do Borel o seu terceiro campeonato da história. Carnaval de 2013, ano que ficou marcado como aquele em que as escolas tentaram de tudo para conseguir um patrocínio para os seus desfiles. As escolas apostaram em tudo quanto foi tema, na esperança de conseguir um aporte financeiro extra. A Inocentes de Belfor Roxo, que desfilava pela primeira vez no grupo especial, acabou sendo rebaixada em um tema sobre a Coreia do Sul e até hoje espera a grana do país asiático. Tivemos também enredo sobre Cuiabá na Mangueira, a Alemanha na Tijuca, o Salgueiro vem falando da fama em um enredo patrocinado pela revista Caras. Tivemos o Cavalo Manga Larga na Beija-Flor de Nilópolis. A Grande Rio causou muita polêmica em um enredo sobre os royalties do petróleo, numa disputa que havia aí entre o resto do país e o Rio de Janeiro. Tivemos enredo sobre o Rock in Rio na Mocidade e assim vai, tá, gente? Deu para perceber que realmente foi um ano atípico na questão de temas das escolas de samba do grupo especial. A São Clemente veio com um tema sobre novelas, um tema bem popular que tinha tudo para dar certo, mas a escola fez um desfile bem sonso, bem morno sobre o tema. Mas o que chateou todo mundo foi o fato da agremiação fazer uma propaganda explícita da Rede Globo em um telão que veio na comissão de frente e a Liesa não dá
punição. Um verdadeiro absurdo. E a Estação 1º de Mangueira, mais uma vez, deu o que falar no pós-carnaval. Em mais uma ideia do seu presidente, Ivo Meirelles, a agremiação veio com 2 baterias. Assunto que foi muito destaque no pré-carnaval. Só que na hora do desfile causou impacto algum, porque veio um grupo atrás do outro. Todo mundo esperava que viessem as 2 baterias separadas. Só que vindo um grupo atrás do outro não teve graça. Só serviu mesmo para atrapalhar o desfile da escola, atrapalhar a evolução da escola, que acabou tendo que correr no final e tendo uma alegoria presa na torre de TV por alguns minutos, fazendo com que a agremiação perdesse alguns décimos e ficasse mais uma vez de fora das campeãs. E a vencedora desse carnaval foi a Unidos de Vila Isabel, que teve como tema a vida no campo, da carnavalesca Rosa Magalhães. Mais uma vez, a agremiação Azul e Branco veio com um grande samba enredo que fez muito sucesso no pré-carnaval. E, além de ser a grande favorita desde o pré-carnaval, ainda teve sua vida facilitada por desfiles burocráticos de suas concorrentes, que se preocuparam demais com a questão de patrocínios e esqueceram do fator emoção. Tanto que não separei aqui momentos marcantes desse ano 2013, porque realmente foi um ano assim bem morno em termos de emoção, em termos de imagens que marcaram nesse carnaval. Então a Vila Isabel sobrou e ganhou esse campeonato com todos os méritos. E é isso, gente. Foi mais um vídeo falando da história das escolas de samba, mais um resumo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de fazer esses vídeos. É muito enriquecedor, é muito legal a gente acompanhar a evolução dos desfiles. E se liguem até a próxima, no qual eu irei falar sobre o período de 2014 até 2016. Valeu, abraços!